Olá, bem-vindo ao KabalaCast. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, uma grande pergunta que todos fazem, que é se existe vida após a morte. E o que o Zohar, o principal livro de Kabbalah, e a Kabbalah tem a dizer sobre esse assunto tão importante. Então vamos direto ao assunto. Existe vida após a morte? E a resposta cabalística é um enfático sim. Sim, existe vida após a morte. Você tem que entender quem é você. Você não é o teu corpo. O corpo é apenas uma vestimenta para o verdadeiro eu, que é uma consciência, que é uma inteligência, que é uma parte espiritual que habita dentro do corpo. E só quem morre é o corpo. A alma é eterna. Essa inteligência, essa consciência, que é o verdadeiro eu, existe e vive independente do corpo. Então, o corpo morre, mas a alma sobrevive eternamente. E a alma, depois que a pessoa deixa esse mundo, vai para uma outra dimensão onde tem acontecimentos. Existe de fato vida após a morte. Tem coisas acontecendo com a alma depois que ela deixa esse mundo. Então, o Zohar fala que quando a alma vai deixar esse mundo, quando chega a hora da alma deixar esse mundo, a alma entra num túnel. E que no fundo desse túnel, no final desse túnel, tem uma luz muito brilhante, uma luz muito boa, que a alma se sente atraída para essa luz e que, dependendo do ponto do túnel que a alma chega, tem certos pontos desse túnel que ainda dá para voltar, que é o relato que a gente conhece de experiências de quase morte, pessoas que morreram, tiveram uma morte clínica, mas por algum motivo entraram no túnel e tiveram a oportunidade de voltar, ainda não tinham terminado a sua correção nesse mundo, ainda não tinham terminado sua missão de vida neste corpo aqui, nesta encarnação, então voltaram para esse mundo. Mas que a partir de um certo ponto do túnel não tem mais como voltar, e a alma vai em direção àquela luz, e aí ela vai para essa outra dimensão atemporal, essa outra dimensão que está acima do tempo e do espaço. E as pessoas perguntam, e aí ela vai para onde? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o paraíso, vai para o inferno? Qual é a diferença entre um e outro? Existem dois lugares, um chamado céu e outro chamado inferno? Então, sobre isso, eu quero usar uma metáfora. Existe uma história de um homem que queria saber a diferença entre o céu e o inferno. E ele tinha o merecimento para isso. Então, numa noite, ele sonhou e um anjo apareceu no sonho dele. Ele falou: vou te mostrar a diferença entre o céu e o inferno. Então ele falou: primeiro eu vou te levar no inferno. Aí ele saiu voando com o homem e o que eles viram foi um jardim, um belo jardim, com uma mesa posta, com um banquete em cima da mesa. E eles foram descendo e eles viram que tinham pessoas em volta daquela mesa e as pessoas estavam irritadas, as pessoas estavam raivosas, as pessoas estavam incrivelmente frustradas. Aí eles foram descendo e eles viram que essas pessoas estavam com as mãos algemadas, os braços algemados, e que cada um tinha na mão uma colher muito comprida. Então ele não conseguia levar a comida na boca. Então tinha um banquete diante dele, mas ele não conseguia levar a comida na boca. Estava todo mundo irritado, estava todo mundo frustrado, estava todo mundo infeliz. Aí ele falou: isso aqui é o inferno. Agora eu vou te levar no céu. Aí ele foi, saiu voando de novo e chegou no céu, falou: aqui é o céu. O que era o céu? Era uma cena idêntica. Era um jardim, um gramado, uma mesa posta e um banquete. E eles foram chegando e as pessoas estavam felizes, as pessoas estavam contentes. Mas eles viram que as pessoas também estavam com os braços algemados e também estavam com uma colher muito comprida na sua mão, que elas não conseguiam levar comida na sua própria boca. Mas a diferença é que no céu, cada um dava comida na boca um do outro, um alimentava o outro, e assim estava todo mundo feliz, todo mundo pleno, todo mundo satisfeito. Qual a lição dessa história? É que não é que existem dois lugares para onde a pessoa vai, só existe um lugar, essa outra dimensão acima do tempo e espaço, é para lá que a alma vai. Mas por que os do inferno não pensavam em compartilhar a comida um com os outros também? Porque o lugar para a transformação é aqui na vida, é aqui no plano físico. Aqui é o lugar para a transformação. E a questão não é só ganhar pontos, sabe? E fazendo a coisa certa para ganhar pontos para um dia depois da morte ir para o céu. A gente tem que aprender aqui na Terra a amar as coisas que são o céu, amar compartilhar, amar rezar, amar estudar esse tipo de estudo espiritual, amar meditar, porque no céu é isso o tempo inteiro. Imagina que o céu é
jardinagem, música clássica e cuidar de criancinhas. É isso que tem para fazer no céu, o dia inteiro. E uma pessoa detesta jardinagem, música clássica e criancinha. O que vai ser o céu para ela? Para ela o céu vai ser o inferno. Então a questão não é ganhar pontos para ir para o céu, é aprender nessa vida a gostar das coisas que são o céu. E aí o céu vai ser o céu. Senão o céu vai ser o inferno, porque o inferno, na verdade, é a vergonha que a alma sente quando ela vê seus erros e seus acertos. Enquanto a alma está viva nesse mundo, o nosso ego nos bloqueia, o nosso ego nos cega. E a gente faz a coisa errada, crente que está fazendo a coisa certa. Depois que a alma deixa esse mundo, os véus são retirados, as cortinas são retiradas e a pessoa vê com clareza. E se ela tiver feito coisas erradas, ela sente uma vergonha terrível. Ela se sente muito envergonhada. E como é a sensação da vergonha? É um calor que a alma sente, é um calor que a pessoa sente, né? A pessoa fica enrubescida, fica vermelha, porque é esse calor que é o fogo do inferno, essa vergonha que a alma sente. Agora, entendendo isso, então, que existe sim vida após a morte e só quem morre é o corpo, a alma não morre, queria falar de alguns motivos para a morte, porque se existe a morte na criação, ela tem que ser parte também da bondade infinita do Criador. O Criador é uma força de bondade infinita e tudo que existe na criação faz parte da bondade infinita do Criador. Então, se o Criador criou a morte no sistema, podia ter criado um sistema em que nós fôssemos imortais, mas se o Criador criou a morte no sistema, é porque tem alguma coisa boa nela e vamos entender então diferentes motivos para a morte. O primeiro motivo para a morte é a morte de um justo, a morte de um tzadik, a morte de um justo. Um tzadik, ou um justo, é uma pessoa que completou o seu processo de transformação, completou a sua correção. O propósito da vida aqui na Terra é que existem duas forças, duas inteligências lutando dentro de cada um de nós. A inteligência da alma, que é compartilhar, e a inteligência do corpo, que é egoísta e pensar só em si mesmo. Um justo, um tzadik, é uma pessoa que a alma ganhou a queda de braço, a alma ganhou a batalha e a inteligência egoísta perdeu. Então, game over, fim do jogo, não tem mais motivo para ele estar aqui. E ele completa a sua correção e ele deixa esse mundo e ele não tem que mais voltar. O justo não tem que mais voltar, não tem que mais reencarnar. Rabi Zakluri, o Ari, diz que pode ser que um justo volte só para ajudar outras pessoas. Existem almas muito elevadas que voltam sem nenhuma correção nesse mundo, só para ajudar a humanidade, só para ajudar os outros. Mas ele já não tem motivos próprios para voltar para esse mundo. Então esse é o primeiro motivo da morte, um justo que completou sua correção. Continuando, o segundo motivo da morte é a morte de uma pessoa totalmente negativa. Fomos para o outro extremo. O primeiro extremo é um tzadik, um justo. Agora estamos falando de um rachá, de um perverso, a morte de uma pessoa totalmente negativa. Aí você poderia pensar assim, ela morre porque é um castigo. Não é castigo, o Criador não castiga, existe uma lei de causa e efeito no mundo e o Criador não tem interesse em castigar. O Criador tem interesse em ajudar a alma a evoluir, educar. Ajudar a alma a evoluir. Então o que acontece é o seguinte, cada vez que uma pessoa faz uma ação reativa, uma ação egoísta, uma ação negativa, ela cria ou fortalece uma clipá. O que é uma clipá? Uma clipá é uma casca, uma clipá é um véu. Imagina que você tem uma lâmpada acesa e você bota em cima dessa lâmpada um pano. Você continua vendo a luz, mas ela está ofuscada por aquele pano. Aí a tendência agora, que a pessoa está com essa clipá, está com esse véu na frente dos olhos, na próxima escolha que ela tiver na vida, a tendência é agir errado de novo, agir errado novamente. Aí ela cria outra clipá, ou fortalece mais ainda aquela clipá. Então agora ela está com dois panos em cima da lâmpada. Continua vendo a luz, mas está cada vez mais apagada, cada vez mais ofuscada. E se ela continuar fazendo ações negativas, ela vai criando clipot, que é o plural de clipar, vai criando cascas num nível, até um ponto que a alma está completamente desconectada da sua fonte, não consegue mais ver a luz ali dentro, e aquela alma perdeu o livre-arbítrio. E se ela continuar viva, ela só vai piorar a sua situação cada vez mais do ponto de vista da alma. Então essa alma é retirada do mundo, ele morre, essa pessoa morre, e ela é retirada do mundo, e no pós-vida, na dimensão depois da vida, ela vai passar por um processo de purificação que envolve a vergonha, que envolve a dor, que vai quebrar essas cascas, que vai quebrar
essas clipotes, que vai quebrar esses véus e vai ajudar a pessoa na próxima vez a voltar num nível que ela já estava, no nível original que ela estava antes de ter fortalecido e criado todas essas forças negativas. Então esse é o segundo motivo para a morte, é uma purificação para a pessoa que acumulou muita negatividade nesse mundo. Aí o terceiro motivo, agora a gente vai para o caminho do meio, para as pessoas comuns. O terceiro motivo para a morte é a morte de uma pessoa comum. A pessoa alcançou o seu tempo determinado, predeterminado de vida. Quando cada pessoa nasce nesse mundo, tem um tempo predeterminado de vida que a pessoa está destinada a viver. Pode ser 100 anos, pode ser 70 anos, pode ser 120 anos, não se sabe. E mais ou menos não é melhor, porque a gente sabe que uma pessoa pode, em 50 anos, fazer muito mais coisas do que uma outra pessoa fez em 100 anos. Então, não quer dizer que alguém que morreu mais velho é mais significativo, ou alguém que morreu mais jovem é mais sofrido. Pode ser que alguém morreu jovem, mas cumpriu sua missão de vida e fez tudo o que tinha que fazer em poucos anos. Mas o fato é que uma pessoa, quando deixa o seu tempo pré-determinado de vida, ela deixa esse mundo e morre. E aí a gente pergunta, por que o Criador criou o sistema chamado vida com esse assunto que é a morte? Por que o Criador, será que o Criador tinha uma limitação de fabricação e o Criador não consegue criar um corpo que dure mais anos? O Criador tem uma limitação na sua fabricação e o máximo que ele consegue fazer um corpo durar é uns 100 e tantos anos. Mais que isso não dá. O Criador não conseguiria criar um corpo que durasse 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Claro que sim, o Criador é infinito, é ilimitado. Claro que o Criador faz o que quiser. Então, por algum motivo, o Criador quis que a gente tivesse esse sistema de pequenas vidas, curtas vidas de 120 anos, mais ou menos, em vez de uma longa vida de 5.000 anos. Por quê? Porque tendo diversas encarnações, diversas vidas curtas, dá para a pessoa nascer em diferentes formatos e meio ambientes e civilizações e culturas, e assim ela pode aprender diferentes lições, signos do zodíaco também, assim ela pode aprender diferentes lições. Se a pessoa viver a vida inteira no mesmo corpo, na mesma família, no mesmo signo, no mesmo meio ambiente, falando a mesma língua, é limitado o número de lições que ela pode aprender. Tendo essa diversidade, nascendo em diferentes épocas do tempo, em diferentes culturas, em diferentes civilizações, em diferentes formatos familiares. Uma vez um é o pai e o outro é o filho. A outra vez troca. O outro, o que era filho vira pai e o que era pai vira filho. Ou eles voltam como irmãos. Sabe? Diferentes formatações ajudam a gente a aprender diferentes lições e obter diferentes aspectos de evolução, que é exatamente para isso que a gente vem para esse mundo fazer. Outra coisa, a gente está nesse mundo para evoluir e para crescer. E para isso, a gente precisa de algum nível de pressão. Sem pressão, a pessoa nunca vai crescer, a pessoa nunca vai evoluir. Então, tem uma coisa que a pessoa sabe quando ela nasce, que um dia vai ter um fim, que um dia ela vai morrer. E isso gera uma pressão interna. Olha, já passaram 20 anos, hein? O que você está fazendo com a tua vida? Olha, já passaram 30 anos, hein? O que você está fazendo com a tua vida? Olha, já passaram 40 anos, hein? 50, 60. O que você está fazendo com a tua vida? Quer dizer, o fato de ter uma limitação, o fato de ter um fim, bota uma pressão. Imagina que a gente soubesse que a vida é eterna, que não vai acabar nunca, que você sempre vai ter tudo. Você não ia fazer nada, você ia ficar de perna pro ar sem fazer nada. E não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir. Então, tinha que ter a morte para nos colocar essa sensação de pressão, da gente entender que a gente tem que crescer. E por fim de tudo isso, quando a gente fala da morte, não é para pensar na morte, para ficar com medo da morte ou se preparando para a morte, e sim para aproveitar a vida, viver cada dia como se fosse o último, aproveitar ao máximo a oportunidade que cada dia nos oferece. Cada dia é uma oportunidade única da gente evoluir, da gente se transformar, da gente crescer, da gente aprender novas lições, da gente compartilhar com os outros, da gente fazer o bem, da gente usar a vida para um fim produtivo, para que a gente não tenha vergonha no dia da nossa partida e sim saia desse mundo feliz, como eu ouvi uma vez um grande mestre falar, que existe um ditado chinês, que quando a gente chega nesse mundo, todo mundo está sorrindo e a pessoa está chorando, né? O neném está chorando.
Então, que quando a gente saia desse mundo, todo mundo esteja chorando e a gente esteja sorrindo, satisfeito, cumprimos nossa missão, fizemos a coisa certa, usamos a vida para fazer o que a gente precisava mesmo fazer, para todo aprendizado, para toda evolução. Então, que cada um de nós tenha uma boa semana e uma boa vida, uma vida útil, uma vida produtiva e uma vida boa e satisfatória. Amém.